Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre vacinas e soros. Lembrando, pessoal, que a gente estava falando sobre o vírus, né, nas nossas aulas anteriores, vimos também sobre as viroses, que inclusive, né, a gente falou das principais, que seria a febre amarela, a dengue, né, o HIV. Inclusive, eu falei sobre vacinas, tá? O que tem, quais são as doenças que tem e que não tem. Só que eu não falei como é que essas vacinas, né, elas são feitas, como é que elas reagem ao nosso corpo. E o soro, como é que, né, acontece também? Acontece, pessoal, que a vacina e o soro, eles são grandes, né, fatores importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico. A diferença é que os dois, eles vão atuar em diferentes situações. E a gente vai ver como isso acontece, tá certo? Então, olhando aqui, pessoal, vacina e soro, tá? Eles são duas ferramentas usadas no controle de doenças, sendo fundamentais tanto para a proteção individual, como para a proteção de toda a população. Tá certo? Inclusive, pessoal, desde criança, né, desde ao nascer, já se toma vacina para poder se prevenir, né, a certas viroses, tá? E olha só como é que ela é. Então, vamos falar antes, pessoal, perdão, antes de seguirmos a aula, a gente tem uns conceitos importantes para a gente aprender, para que você consiga entender o conteúdo, tá? Mas são conceitos importantes que você vai conseguir. Então, a seguir, definiremos o que é antígeno, anticorpos e vacina. E compreenderemos, né, melhor a relação existente entre eles. Primeiramente, o que são antígenos? Os antígenos são geralmente moléculas desconhecidas no organismo. Em outras palavras, pessoal, é considerado um corpo estranho dentro do nosso organismo. Um vírus, por exemplo, quando ele entra ao nosso corpo, ele é considerado estranho ali, não é? Então, o que acontece? O teu corpo, ele tenta reagir a esse vírus. Então, ele tenta reagir a esse antígeno, tá certo? Então, toda vez que eu falar antígeno, você já vai ter noção de que eu estou falando de um corpo estranho dentro do teu organismo, tá? E o que são anticorpos? Os anticorpos são moléculas que atuam na defesa do organismo e é uma proteína que atua de modo a tentar inativar ou destruir um antígeno. Aqui, pessoal, vamos lá. Entrou um vírus, um antígeno dentro do seu corpo. Qual é a função do teu corpo? Proteger você, certo? Então, ele vai produzir o quê? Anticorpos, tá? Que vai tentar matar e inativar esse antígeno. Então, são esses conceitozinhos aí que a gente vai começar a falar a partir de agora, tá? E o que são vacinas? As vacinas são agentes imunizadores fabricados a partir de antígenos, olha aí, ó, inativos ou atenuados. Pessoal, em outras palavras, quando eu falar inativos ou atenuados, eu quero falar que ou ele está morto ou ele está enfraquecido. Então, sim, a vacina é composto pelo próprio vírus, pelo próprio antígeno. Porém, ele está atenuado, tá? Morto, ou então inativado, ele está enfraquecido, tá certo? Para, assim, que são incapazes, né, de provocar as doenças, tá? Que provocam aí a estimulação do nosso sistema imune. Tá? Então, a vacina vai estimular o nosso sistema imunológico. Então, seguindo aqui, olha só como é que funciona a vacina. A vacina, pessoal, é uma imunização ativa. Ele resulta da produção de anticorpos em resposta ao antígeno. Ou seja, ele é composto pelo próprio antígeno. Sim, quando eu tomo a vacina, eu estou tomando o próprio vírus, tá? Só que em forma atenuada, né? Por quê? Porque o meu corpo ele vai estar mais fácil de reconhecer, né? Reconhecer não, né? De combater aquele vírus e reconhecer caso você entre em contato com esse vírus mais forte. Então, o teu corpo está preparado,
Tô aqui, tô com os anticorpos desse vírus, tive contato com um vírus forte, né? Então, o teu corpo reconheceu, opa, eu conheço esse vírus. Então, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir, né, combater esse vírus de uma forma mais rápida e eficaz, tá? Então, é desse jeito que a vacina funciona. Então, ele atua como prevenção. Estimula as células de defesa do hospedeiro, né, a produzir anticorpos. E olha só, sua duração, pessoal, ele desencadeia a imunidade duradoura, então ele dura bastante tempo. Então, nessa imagem aqui, pessoal, a gente tem a vacina, que tem o antígeno dentro. Ele é introduzido aí no organismo, né, esse antígeno, e começa aí a produção de anticorpos. Então, nosso anticorpos, ele começa a fazer esse reconhecimento, começa a matar, né, esse antígeno, para quando você tiver, também, né, tiver aí contato com um vírus mais forte, ele consiga combater. Isso, pessoal, estimula nossas células de memória, que vai funcionar aí uma defesa secundária, tá certo? Seguindo aqui, pessoal, olha só, temos tipo de abordagem de micro-organismos, temos tipos de vacina, como é que elas são feitas? A primeira aqui, ó, temos uma vacina com vírus inativados, ou seja, vírus mortos. Ah, professora, mas como é que eles conseguem matar os vírus? Através de fontes de calor, radiações, então ele consegue ali controlar esse vírus. E olha só, são exemplos de vírus inativados. A hepatite, vacina meningocócica, tá? Influenza, febre tifoide, perdão, são tudo aí exemplos desse tipo de vacina. Temos o outro tipo de vacina, que é vacina com vetor vivo atenuado. Ou seja, nesse tipo de vacina, o vírus, ele está vivo, porém ele está enfraquecido para que ele não cause, né, danos aí à sua saúde. Tem gente aí que tem sintomas, né, tem algumas, né, sintomas de quem toma a vacina da gripe. Ah, eu tomei a vacina da gripe, mas fiquei pior. Não, tá? Às vezes acontece isso. São exemplos desse tipo de vacina BCG, né? Febre amarela, tríplice viral, catapora e a vacina para herpes, tá? São exemplos aí de vírus, né, que está vivo aí dentro da própria vacina. E temos um outro tipo, que é uma vacina de vetor viral. Olha só o que acontece nessa vacina. Ele pega um vírus, né, seguro, por assim dizer, ele injeta dentro desse vírus uma proteína do antígeno que eu quero produzir, tá? Então, esse vírus seguro, ele faz a função de carregar a proteína para o teu corpo. Isso, pessoal, foi usado aí, ó, é uma tecnologia nova, que foi desenvolvida em vacinas como a AstraZeneca, a Janssen, né, que foi aí contra o Covid. Ele pegou um vírus seguro. Por que ele pegou um vírus? Lembra, pessoal, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele tem essa facilidade de adentrar o nosso corpo, tá? Só que esse vírus, que é considerado seguro para eles, né, estava carregando em si a proteína, né, da Covid, que fez aí com que a gente conseguisse estimular, né, nosso antígeno, nosso anticorpos, nossas células de memória, para que quando a gente entrasse em contato não ocorresse danos graves, tá certo? Então, a vacina é um meio de prevenção. E o soro, professora, como é que funciona? O soro é também um imunobiológico, mas diferentemente da vacina, ele é uma forma de tratamento, não de prevenção. Em outras palavras, pessoal, o soro, ele é um anticorpo produzido já rapidamente, coisa que a gente não tem tempo de esperar o nosso corpo produzir. Então, o soro já é o próprio anticorpos produzidos, que consequentemente é introduzido dentro de um outro organismo. E olha só como é que funciona. Geralmente o soro é para quando a gente tem contato com toxinas ou veneno, tá? Olha só. Retira-se o veneno de uma cobra. Por que cobra? Porque a cobra, ela tem veneno. Então, quem é picado por uma espécie de cobra, está inoculado o veneno dentro de você. Então, o teu corpo não tem como produzir rapidamente aquele anticorpos. Então, a gente precisa do soro, que o soro é a própria cura, por assim está designado. E olha só, tira-se o veneno da cobra, né? Injeta no animal de porte grande, por exemplo, o cavalo.
O veneno é injetado, né, nesse animal. E o corpo do cavalo, ele vai produzir o quê? Os anticorpos, tá? Que você vai precisar. A pessoa vai tirar o sangue desse animal, que tem anticorpos, né, tudo mais, e ele vai fazer a centrífuga, né, desse sangue. Ele vai separar o plasma do resto do sangue, né, que é as hemácias, plaquetas, tá? É o plasma que tem os anticorpos, é ele que eu preciso para fazer o meu soro. O restante do sangue, né, pessoal, as hemácias é devolvida para o animal, tá certo? Então, esse plasma é o que tem o anticorpos já produzidos, tá? E olha só, então é uma imunização passiva, que quer dizer o quê? Resulta na transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo, ou seja, foi fabricado em outro indivíduo esse anticorpos. Composição do soro, anticorpos. O mecanismo atua como cura e a duração dele é temporária. Não é à toa, pessoal, que quando a pessoa ela não pode estar tomando direto um soro, né? Antiofídico, né? Que é esse tipo de soro. Por quê? Quando mais soro, esse tipo de soro você toma, o teu corpo identifica, né, como assim, opa, esse anticorpo eu estou reconhecendo como antígeno. Então, o teu corpo, ele começa a fazer essa detectação e começa a atacar esses próprios anticorpos. Então, isso vai gerar o quê? Problemas à saúde, tá? Então, não deve ser utilizado constantemente esses tipos de soro, tá? Então, aqui está um quadro fazendo a comparação entre esses dois tipos de imunizante, tá? Então, o soro é uma imunização passiva, vacina é ativa. A constituição do soro tem anticorpos neles, né? E no outro é antígeno. A resposta no primeiro é imediata, ou seja, é rápida, né? E a vacina é posterior, vai levar um tempo para me produzir, né, esse anticorpos. O soro ele é temporário, a vacina é duradoura. O soro ele vai agir contra venenos, toxinas e a vacina é contra vírus, bactérias, tá? Vou estar protegida, né, contra esses sintomas. Tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente começa a entrar, né, na parte prática. Vamos fazer essas questões, vamos ver como é que o Enem te cobra, tá? Olha só, uma questão do Enem de 2009. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, que é o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Então, olha lá, pessoal, uma vacina eficiente contra o HIV deveria. A minha questão está perguntando qual é a função da vacina com esse vírus, tá? Alternativa A. Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Alternativa B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Alternativa C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Alternativa D. Ser amplamente aplicada em animais, visto que estes são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Alternativa E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. E aí? Qual é a alternativa correta, pessoal? Então, analisando as alternativas, pessoal, é a alternativa A, né? Qual é a função da vacina? É induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral, tá certo? Não poderia ser as outras porque, olha só, ser capaz de alterar o genoma do organismo portador? Não, né? Então já cancela. C. Produzir antígeno capaz de se ligar ao vírus? A gente sabe que o que são antígenos? É o próprio vírus, capaz de se ligar ao próprio... Então fica redundante, também não, tá? Alternativa D. Ser amplamente aplicada em animais?
Não, que quem transmite o HIV não são os animais. Então, já cancelaria essa também. Alternativa E, estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. A gente sabe que a transmissão não é através de gotículas de saliva. Então, tu já eliminaria essa também, tá? Próxima questão. Essa é uma questão de 2010 e fala o seguinte: a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações, pessoal. A questão está sendo clara. O que eu tenho que fazer em cada situação que está acometida entre a febre amarela, entre a picada de cobra e a leptospirose? Eu tenho que saber se eu tenho que tomar vacina, se eu tenho que tomar o soro, então a gente vai ver isso aí. Então, ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Alternativa A, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar antibiótico contra o vírus da febre amarela? A gente estudou, pessoal, e sabe que a febre amarela, ela é preventiva, a prevenção dela é através da vacina. Então, a questão A tu já eliminaria, tá certo? Vamos para outra. B, vacina contra o vírus da febre amarela, até aí tudo bem. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, até aí tudo bem. E antibiótico, caso entre em contato com a leptospira, né? Ou então leptospirose, que é a doença causada pelo rato. Pessoal, de cara aí, alternativa B. Então, só para eliminação e o conhecimento, você já conseguiria matar essa questão, tá certo? Então, a B, a C, a D, quer dizer, e a E estão erradas porque elas estão todas ao contrário, tá? Vamos para a próxima questão. Questão de 2011 do Enem. Olha só o que ele pergunta. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, tá certo? Causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo do útero das mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção, né, persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Olha só, o benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência de quê, pessoal? A pergunta é clara. Qual é a diferença de uma pessoa que é vacinada e uma pessoa que não é vacinada? É isso que ele quer que você saiba. Alternativa A é a alta concentração de macrófagos. Quem está acompanhando as aulas, pessoal, sabe que macrófagos é uma célula que faz fagocitose, é aquele que engloba um antígeno, né? Apresenta aí aos linfócitos T, aos linfócitos, né, auxiliador e um matador, tá? Alternativa B. Elevada a taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Alternativa C. É o aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Alternativa D. É a rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Alternativa E. É a presença de células de memória que atuam na resposta secundária. E aí? Entre uma pessoa que está vacinada e a outra não, se eles entrarem em contato com esse vírus, o que vai acontecer? Vai ativar o que nelas? Alternativa E, né, pessoal? Vai ter a presença de células de memória e atua na resposta secundária, ou seja, ela vai estar, a partir do momento que o HPV entrar em contato com ela, o corpo vai reconhecer, né, opa, já conheço esse vírus, então vai estar fácil de atacar ele.
então ele ataca e atua como resposta secundária, tá? Então gabarita aí, alternativa aí. Tá, pessoal? Então, por hoje, a gente encerra nossa aula. Espero que vocês tenham atendido. É um assunto tranquilo e que cai muito aí no Enem, tá? Não esqueça de acessar as nossas plataformas para vocês ficarem por dentro do nosso material e conteúdo, tá? Então, a gente se vê na próxima aula e tchau, tchau!